Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. A minha alma, me dê sua bênção, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob o seu olhar materno. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina Majestade, venha sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te. Amém. Fiat, fiat, fiat. Tema do dia 30/5, volume 11, trecho 75, 10 de abril de 1914. Tema: o centro de Jesus na terra é a alma que faz a sua vontade. A divina vontade é repouso perpétuo. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio crucificado e me participava das suas dores e me atraiu para ele no mar de sua paixão, tanto que quase passo a passo o seguia. Mas quem pode dizer tudo o que compreendia? É tanto que não sei por onde começar. Só direi que ao vê-lo arrancar a coroa de espinhos, os espinhos mesmo obstruíam o passo ao sangue e não deixava sair de todo. Mas, ao arrancar-lhe a coroa de espinhos, este sangue jorrou fora para aquelas feridas. Ele jorrava a grandes, jorrava a grandes no sobre, a grandes rios sobre o rosto, sobre os cabelos, e depois descia por toda a pessoa de Jesus. E Jesus: filha, estes espinhos que me atravessam a cabeça, perfurarão o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas,
para fazê-las sair o que contém, para fazê-los sair o, o pus que contém, a podriqueira, né? Os espinhos em meu sangue os curarão. Os espinhos em meu sangue os curarão e lhes restituirão a coroa que o pecado lhes havia tirado. Logo Jesus me fazia passar a outros momentos da paixão, mas eu me sentia trespassar o coração ao vê-lo sofrer tanto. E ele, quase para consolar-me, continuou falando do seu querer. Minha filha, meu centro sobre a terra é a alma que faz a minha vontade. Olha o sol que sobre a terra expande sua luz por toda parte, mas ele tem um centro. Eu, no céu, sou vida de cada um dos bem-aventurados, mas tenho o meu centro, o meu trono, assim na terra. Encontro-me por toda parte, mas meu centro, o lugar onde erijo meu trono para reinar, os meus carismas, as minhas complacências, os meus triunfos e o meu coração palpitante. Todo eu mesmo se encontra tudo como em seu próprio centro na alma. Se encontra tudo como seu próprio centro na alma, que faz minha santíssima vontade. Tão fundida está essa alma que se sente, que se faz inseparável de mim, e toda minha sabedoria, minha potência não sabe encontrar meios como separar-se minimamente dela. Depois continuou: o amor tem as suas ânsias, os seus desejos, os seus ardores, as suas inquietações. A minha vontade é repouso perpétuo. E sabe por quê? Porque o amor contém o princípio, o meio e o fim da obra. Portanto, para chegar ao fim, suscitam-se as ânsias, as inquietudes, e nestas muito de humano se misturam de imperfeições e se não unem passo a passo a minha vontade. E o amor, pobre amor, como fica desonrado, mesmo nas maiores e mais santas obras. Em troca, minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atitude da obra. A minha vontade, enquanto minha vontade obra, a alma repousa, portanto, não obrando a alma, mas minha vontade nela. Não há ânsia, nem inquietude, e está livre de qualquer imperfeição. Amém. Tema do dia 30/5, volume 1175, 10 de abril de 1914. O centro de Jesus na terra é a alma que faz a sua vontade. A divina vontade é o repouso perpétuo. Corpus Christi é o centro de Jesus na terra. Hoje, no dia 30, está comemorando a Eucaristia, o Corpus Christi. A Eucaristia deveria ser o centro de Jesus
na Eucaristia, o centro de Jesus na Eucaristia. Estamos comemorando a festa de Corpus Christi, que é celebrada a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, que é um dos sacramentos centrais da fé católica. Segundo o Papa, a Eucaristia, resposta de Deus à fome profunda do coração humano. A fome de vida autêntica nela, o próprio Cristo está realmente presente no meio de nós para nos alimentar, para nos consolar e sustentar ao longo do caminho. E nessa postagem do Pontífice, ele exalta o valor infinito da Eucaristia como comunicação direta entre Deus e o homem, relacionando a Eucaristia ao conceito da fome. E Jesus fala, o centro sobre, olha o que Jesus fala em Corpus Christi. O centro de Jesus em terra é a alma, que faz a sua vontade. A divina vontade é o repouso. Jesus está tentando reescrever a verdade dele, da vida dele. E onde ela está, é a vida de Jesus. Onde ele quer a vida dele, ele quer a vida dele em tabernáculos vivos, hóstias vivas. É o que ele quer. Jesus é perfeito. Ele sabe tudo. Ele sabe o que quer. O principal que ele quer, que é fazer a vontade dele acontecer nos tabernáculos vivos, viver nos tabernáculos vivos, em cada hóstia que recebemos, para que ele possa viver na alma de cada criatura. Ele é perfeito demais. E ele está sempre conectado com a nossa vida aqui na Terra, com o nosso trabalho aqui na Terra, com nossos estudos dos conhecimentos do livro do céu. Ele está sempre nos enviando luzes, nos enviando graças, nos enviando dons precisos, importantes para nosso conhecimento, para que nós possamos compreender a vontade dele em nós. Com o nosso estudo, ele está aqui. E eu vejo Deus muito profundamente agindo aqui no meio de nós, porque nós somos, como a Aline disse para nós no vídeo dela, que nós somos especiais demais para Deus. Nós que vivemos na divina vontade. De verdade, aqueles que se entregam plenamente e se abrem à liberdade para Ele, para que Ele possa agir em nossa alma, como Ele quiser, a hora que Ele quiser, se descansar, né, estar em repouso quando estiver cansado de mandar, a justiça divina para aqueles que não obedecem, aqueles que desobedecem, aqueles que abusam, né? Aqueles que criticam, que fazem pouco caso dele. Então ele quer que nós sejamos a habitação para o repouso dele. Tudo isso foi explicado pela Aline nos estudos nossos.
nos estudos, no laboratório que nós temos, realmente verdadeiro, um laboratório de estudo maravilhoso, onde nós estamos inseridos com nossas dificuldades, com as nossas lerdezas, com as nossas misérias, mas nós estamos cada dia mais participando desse laboratório realmente verdadeiro, santo e puro de Jesus. Que Jesus nos quer conhecedores dos escritos da divina vontade, nos escritos do livro do céu, para que possamos transmitir, partilhar com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com as criaturas, por todo o mundo, como na primeira vinda da redenção os apóstolos fizeram. E Jesus quer isso de cada um de nós, que nós divulguemos todos os conhecimentos do livro do céu, na medida do nosso possível, e Ele estará sempre conosco. É só nos apresentar, só a gente propor a nossa vontade e dispor para Ele a nossa vontade e assumir para divulgar estes conhecimentos. Eu não tenho dúvida também, como diz a Aline, eu não tenho dúvida também que Jesus está sempre no meio de nós, que Deus está conosco o tempo todo, Ele, a Trindade Santa nele, né? Junto dele, não tem dúvida. Por pequenos sinais ao nosso redor, a nossa família, é plena certeza de fé que Jesus está conosco o tempo todo, de que Ele está contando com cada um de nós para partilhar, para divulgar os conhecimentos, para sermos, para sermos hóstias vivas, para que possamos ser hóstias vivas para os outros. E o que Ele quer, fala nesse lugar, o que Ele quer e o que Ele quer falar neste lugar, através de nós, através da nossa boca, através dos nossos ouvidos ouvir, e a gente dá toda a liberdade a Ele para falar em nós. Ele quer repousar em cada vez mais em nós, se fundir a nós e ser Ele em nós, e nós desaparecermos, morrermos para a nossa vontade, para o nosso eu. Jesus tenta reescrever a verdade da vida dele, onde ele está, onde ele quer estar, onde a vida de Jesus que ele quer, onde ele quer a vida dele, que são nos tabernáculos vivos, não nas hóstias do tabernáculo, hóstia que está lá consagrada com o corpo e sangue dele, mas fica em silêncio. Ele não fala com elas, porque são tudo hóstias, mas não vivas. E ele deseja que cada um de nós sejamos hóstias vivas. Jesus é perfeito demais. Ele está sempre conectado com o nosso trabalho, com o nosso estudo. Está sempre junto de nós. E vejo Deus, Jesus, né, que é Deus, profundamente agindo no meio de nós, nos trazendo sofrimento, nos trazendo cruz, nos momentos que precisamos crescer na nossa fé e crescer nele também, só para Ele, viver só para Ele. E Ele traz os sofrimentos, traz situações difíceis para a gente nunca afastar dele, para a gente nunca esquecer
que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele nos quer com Ele todo o tempo. Nós somos especiais demais para Ele, segundo a Aline disse, porque ela se inteira com Ele o tempo todo, tudo ela busca nele. Então ela passou para nós que Ele quer que nós sejamos especiais demais para Ele, para Deus. Que somos especiais para Jesus. O nosso grupo é um laboratório real, verdadeiro, santo e puro de Jesus. São esses pequenos sinais que nós temos, através desses pequeninos sinais, nós temos a plena certeza de que Jesus está sempre conosco, de que Ele está contando com cada um de nós aqui na terra e que Ele fala neste lugar sem cessar. Todo o tempo Ele está falando. É só nós prestarmos atenção, ficarmos atentos aos sinais dele, para continuar levando a sério todo o nosso conhecimento, buscando aprofundar cada vez mais para levar aos nossos irmãos, levar luzes para as criaturas, mesmo aqueles que estão distante deles, que não quer saber dele. As nossas luzes vão clarear conhecimento na alma deles e um momento eles vão lembrar de Jesus, se arrepender e voltar e se converter ao amor dele. Jesus quer repousar em cada um de nós. Falamos da cruz hoje também, apesar de falar da Eucaristia, mas a Eucaristia nasceu na cruz, nasceu no momento da cruz, na redenção, no momento que ele instituiu a Eucaristia. Então falamos da cruz hoje, tanto que na paixão que acontece a instituição da Eucaristia. É o momento antes da paixão que ele instituiu a Eucaristia. Até mesmo a Eucaristia, que as pessoas estão em volta da Eucaristia nas igrejas, adorando, colocando muito do seu si mesmo, pedindo para Jesus coisas. Jesus, me ajuda, eu estou aqui comungando a Eucaristia, vendo que o Senhor estar aqui presente. Estou dando neste momento a Eucaristia, a minha vida, meus carismas, Jesus, né? Comungando a Eucaristia e vendo que o Senhor diz: estou doando neste momento a Eucaristia, a vida, os meus carismas, as minhas complacências, os meus triunfos, o meu coração palpitante. Toda eu mesma encontro tudo como o seu próprio centro. Então Jesus está ali, mas a pessoa está ali só pensando nela, só pensando no si mesmo, pedindo coisas. Está distante do amor, buscar o amor de Jesus, por Jesus, arrepender-se, reparar dos pecados, sentir a dor que ele sentiu na paixão, toda a dor que ele sentiu, adorá-lo, agradecer por todo o amor dele. É isso que a gente tem que fazer diante de Jesus. Não ficar pedindo coisas para si mesmo, para a terra, coisas terrenas, passageiras. Nós devemos adorá-lo no fundo da alma, agradecer, ter gratidão por tudo que Ele nos dá no dia a dia. Ele nos deu a vida, nos devolveu a vida, matou a morte para que nós possamos
entrar na vida eterna, no céu, um bem maior que ele fez para todos nós, que ninguém nunca fez nesta terra. Então nós temos que reconhecer só o amor dele, um amor dele imensurável por cada criatura, por toda a humanidade, por todo o mundo, por todas as famílias, e o amor dele que tem a cada um de nós. É isso que a gente tem que estar diante dele, rezando, agradecendo, louvando, adorando. Até mesmo na Eucaristia, as pessoas que estando em volta da Eucaristia adorando, mas colocando muito de si mesmo, falando de si mesmo, pedindo para Jesus coisas, coisas, coisas. Jesus, me ajuda. Aqui, eu estou aqui comungando a Eucaristia, eu coloco neste momento na mesa da Eucaristia a minha vida, os meus problemas. Mas ali não está o eu. Ali está Jesus. Então a gente tem que estar ali só agradecendo e mais nada, não precisa de pedir, porque Ele dá tudo. Agradecendo, reparando os nossos pecados, arrependendo, reparando, louvando, bendizendo, adorando. É Jesus que está ali, é dele que sai toda a vida, toda a nossa respiração, o pulsar de nosso sangue, o nosso andar, o nosso alimentar, o nosso respirar. Tudo é ele que nos proporciona. Então nós temos que agradecer, adorar, glorificar e amá-lo. Não precisa de pedir nada. E dele sai toda a vida que nós necessitamos para fazer qualquer coisa, para aguentar qualquer cruz. A cruz, a cruz que era sofrimento, agora a cruz é amor. Ela traz a salvação para cada um de nós. Cada cruz que a gente recebe, quando a gente está precisando, Jesus nos traz essa cruz para a gente quando a gente está esquecendo dele, quando a gente está afastando dele. Ele vai trazendo cruzes, vai trazendo oportunidades para a gente lembrar dele, porque quando dói, a gente lembra de Deus. Quando dói na gente, a gente olha para cima e lembra: meu Deus, me ajuda. Então, as cruzes não são não são mortes, porque Jesus já matou a morte sobre uma cruz. As cruzes são vida, é amor, porque elas nos ajudam a ser pessoa melhor a cada dia, nos ajuda a estar sempre atenta às nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas vontade nós não podemos estar com vontade, porque nós somos da divina, pertencemos à divina vontade, e a nossa vontade é entregue todo dia à divina vontade. Então as cruzes são para que a gente não se afasta de Deus, para a gente sempre lembrar que Deus está presente em nós e nós não podemos afastar dele, para a gente aguentar os sofrimentos que vier e não reclamar, não ficar reclamando, chorando, pedindo para tirar o sofrimento. O sofrimento ajuda a gente a crescer na fé, ajuda a gente a crescer no amor de Deus, cada dia mais. A gente aprende a amar a Jesus no sofrimento, para nossa santificação. Jesus está nos preparando no caminho para a nossa santificação, para pagar. Nós podemos, para aguentar o sofrimento, para aguentar as batalhas do dia a dia, para a gente poder adquirir, buscar
pagar as nossas contas, poder batalhar para poder estudar, se dedicar aos conhecimentos de Cristo, das verdades de Deus. É dali que a gente tira a força para tudo. É a gente aceitando aquilo que vem para nós, na graça de Deus, porque tudo é Ele, tudo é a divina vontade que nos proporciona para o nosso crescimento dia a dia em Deus, para nos dar força, para a gente ter mais compromisso com o amor de Deus, em estudar a palavra, estudar os escritos e aprender, ter conhecimento da vontade de Deus, das verdades de Deus. Ele já é a nossa força que precisamos. Não precisamos de mais nada, não precisamos de pedir nada a Ele. É só agradecer, reparar os nossos pecados, nossos erros, agradecer, adorar, louvar, estar feliz com o que Ele nos manda. Não, Jesus. Tem pessoas que não querem saber. Tem criaturas que estão tão cegas pelo véu, né, do mundo, pelas trevas, né, pelo véu, não pelas trevas do mundo, que não quer saber de Jesus. Eu não quero, de graça, eu não quero Jesus. Eu quero de graça, Jesus. Não, Jesus, eu quero de graça. Quer receber graças, milagres. Traz a graça, Jesus. Traz para mim um milagre. É isso que muitas pessoas que se diz católicos, que só vão diante de Jesus no sacrário, pedir graças, pedir milagres, não vão nunca fazer um agradecimento, não vão nunca lá para adorar verdadeiramente o sofrimento de Jesus que ele passou por nós na cruz para nos resgatar. A pessoa não lembra disso, a criatura não lembra disso. Só quer troca, só quer de graça. Não sei o que a pessoa pensa para Jesus. Em troca, a minha vontade opera um ato simples. Jesus fica triste por a pessoa só pedir e nunca agradecer, nunca reparar. Não sei o que as pessoas pensam para Jesus. São pessoas que não são realmente cristãs católicas, porque quando são, não tem necessidade de pedir, não tem pedir, não precisa de nada, porque Deus dá tudo. Em troca, Jesus disse, em troca, minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda atitude da obra da minha vontade. E enquanto minha vontade obra, a alma repousa. Então, Jesus, em sequência do texto, ele diz, em troca, a minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda atitude da obra à minha vontade. E enquanto minha vontade obra, a alma repousa. Por isso, não obrando a alma, mas a minha vontade nela. Então, Jesus, quando está na alma, como tabernáculo vivo, como hóstia viva, a alma repousa também. E quem faz a obra é Jesus, é Ele que faz a obra. E a alma repousa. Por isso, a alma não obrando, a alma
mas minha vontade a obra não, a alma não, por isso a alma não obrando a alma, mas a minha vontade nela. Quem obra é ele obrando, ele faz a vontade nela. Não há ânsia, nem inquietude, está livre de qualquer imperfeição, enquanto Jesus, nesse tabernáculo vivo, ele dá também, fazendo a vontade dele, dando à alma toda a atitude da obra à minha vontade. E enquanto minha vontade obra, a alma repousa. Então a alma, por isso, não obrando a alma, mas a minha vontade nela, a vontade de Jesus é que obra na alma, nela. Então não existe ânsia nem inquietude, está livre de qualquer imperfeição, está em paz, está repousando. A Luísa aqui está contemplando Jesus, que chegou, que veio crucificado e participava as dores dele para ela. Então Jesus, ela vê Jesus, ela estava contemplando Jesus que veio crucificado. E ela participava as dores dele, e ele participava as dores dele para ela, passava as dores dele para ela ajudá-lo, descansá-lo um pouco. E a gente tem que dar esse alívio a Jesus também. E a atraio para ele no mar de sua paixão. Então, aí ela atraía, né? E a atraía para ele no mar de sua paixão. Jesus dava as dores para ela e a atraía para ele no mar de sua paixão. Tanto que quase passo a passo ela o seguia. Tudo compreendia, ela estava compreendendo tudo que ele estava passando para ela, mas ela não sabia falar daquilo que ela estava compreendendo no mar da paixão de Jesus. Aí ela diz: só direi ao vê-lo arrancar a coroa. Ela só diz, quando viu ele arrancar a coroa de espinhos, os espinhos mesmos obstruíam o passo do sangue. Então, os espinhos mesmo obstruíam o passo do sangue, quando o sangue queria sair. E não deixava, e com isso não deixavam sair de todo. Mas, ao arrancar-lhe a coroa de espinhos, esse sangue jorrou. Os espinhos estavam impedindo o sangue sair. Mas quando ele arrancou a coroa de espinhos, esse sangue jorrou por aquelas fendas do espinho e lhe jorraram como grande rio de sangue sobre o rosto, sobre os cabelos e depois descia sobre todo o corpo, sobre toda a pessoa de Jesus. E Jesus disse: filha, estes espinhos que me atravessam a cabeça perfurarão o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas, para fazê-lo sair o pus que contém os espinhos em meu sangue e para as chagas mais ocultas das almas, para fazê-lo sair o pus que estão lá, que contém nessas almas que estão nas trevas, e os espinhos em meu sangue os curarão e lhes restituirão a coroa que o pecado lhes havia tirado. Então Jesus, à medida que o sangue dele, que ele vai tirar a coroa de espinhos, os espinhos não deixavam o sangue sair.
eles obstruíam, né? Obstruíam os lugares, né, que o sangue queria sair, porque o espinho tampava. Aí, quando ele tirou a coroa de vez, o sangue jorrou pelas fendas, pelos buracos dos espinhos, como um grande rio de sangue sobre o rosto, sobre os cabelos, e depois descia por toda a pessoa. Jesus ficou banhado de sangue. Nossa, que cena de horror, meu Deus do céu. Que cena de horror. E Jesus fala com Luísa: filha, estes espinhos que me atravessaram a cabeça perfurarão o orgulho, a soberba, as chagas ocultas das almas para fazê-los sair o pus dessas chagas que contém. E os espinhos que me transpassaram, né, sair as chagas e os espinhos que transpassaram. Em meu sangue, os espinhos que transpassaram em meu sangue, os curarão. Então, esses espinhos que ficaram encharcados de sangue, eles vão curar a soberba, o orgulho e limpar todo o pus que contém na alma. E curarão, os curarão, restituirão a coroa que o pecado havia retirado deles. Entendendo também que nós somos essa gota de água, que nos integramos a Cristo, na hóstia, né, no cálice. Entendi também que essa oferta dos nossos sofrimentos é aquela gota que o sacerdote mistura ali no vinho, uma simples gota, que essa gota somos nós. Saber que nós somos essa gota de água no cálice e que nós integramos a Cristo, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E também entendi que essa oferta dos nossos sofrimentos, nós ofertamos ali os nossos sofrimentos a Cristo. Quantas vezes eu ofertei na hora da consagração mesmo? Eu colocava todo o meu sofrimento no cálice. E eu não sabia que a gota que representava essa gota de água que nos integrava a Cristo. Na divina vontade, quando nós depositamos na vontade divina o nosso sofrimento, é assim que repara os sofrimentos de Cristo. Então, todas as vezes que nós vivemos na divina vontade, quando a gente deposita a nossa vontade na divina, deposita na vontade divina o nosso sofrimento, assim está sendo reparado o sofrimento de Cristo. Glória a Deus, que seja sempre assim, reparando todo o sofrimento de Cristo por nós. Como se dissesse a Ele: eis aqui a oferta das minhas dores, como parte daquilo que mereço sofrer. E eu já fazia isso sem saber que era na divina vontade, a gente depositava o sofrimento. Sempre, sempre depositei meus sofrimentos e muitas vezes também a minha vida eu depositava no cálice da missa. Sempre eu fiz isso. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado.
Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 14. A finalidade primária de tudo o que Deus fez na criação e redenção é que a criatura viva no divino querer. Só no divino querer há verdadeiro repouso. Continuando o meu estado habitual, abandonava-me toda no santo querer do meu doce Jesus, e sentindo necessidade de descansar, dizia entre mim: também o meu sono na tua vontade. Não quero outra coisa senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. E Jesus: filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso, como manto para cobri-las a todas, porque só em meu querer há verdadeiro repouso. E como ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderá sobre todos, para conseguir a todos o verdadeiro repouso. Nossa, que a gente mais quer, meu Deus. Quando a gente vive na vontade divina, quando a gente vê assim as pessoas falando assim, abrindo o coração pra gente, né, de como é a vida delas com Deus, com a religião, com Deus, né? Meu Deus, que dor que a gente sente. Que vontade de realmente fazer isso aqui é uma coisa tão real. É uma coisa tão real que a gente quer fazer isso que Jesus falou, ó. Estender sobre todas, ó, ele falou, filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso, como manto para cobri-las a todas. É o que eu mais quero, meu Deus. Que dor que eu senti hoje. Que vontade de cobrir, realmente, assim, uma vontade de cobrir todo mundo com a sua vontade. Estende sobre todas as criaturas teu repouso, como manto para cobri-las. Tipo assim, dá para elas o que está em mim, assim, ó. Quero tanto, Senhor, dar para todo mundo o que está em mim. Esse repouso, essa paz que eu sinto, esse abandono na sua vontade. Cobrir todas as criaturas com esse repouso. O repouso que ele está falando é o repouso da gente se abandonar em Deus, você querer doar isso que você vive, essa vida que você está vivendo com Deus, você quer de todo o coração doar para as outras pessoas. É isso que eu queria, que eu quero. E é uma dor tão grande, é uma vontade tão grande que dói. Você quer doar para as pessoas o que você está vivendo com Deus, assim, uma vontade muito forte, muito, muito verdadeira, de doar para as pessoas o que você está vivendo com Deus. Porque essa é a finalidade da criação, gente, é a finalidade da criação. E aí você está vivendo isso. E você vê as pessoas, e você vê a situação das pessoas, elas contando a vida delas. E aí você quer dar a vida que você vive, que é a vida de que todo mundo foi criado para viver, na divina vontade. É a finalidade da criação. Aí eu pedia tanto, rezei tanto, tanto, tanto por todo mundo. Por todas as pessoas, que todos vivam na divina vontade. Você fica querendo cobrir todo mundo assim, pegar todo mundo e colocar debaixo da proteção de Deus assim, ó. Levar todo mundo e colocar no colo dele. Todo mundo viver, todo mundo entender, pegar essa luz que está na sua mente. É uma vontade tão grande que você tem de pegar a luz que está na sua cabeça e colocar na outra pessoa.
E, mas é uma vontade, mas aí você faz isso, você fala com as pessoas do jeito que Deus quer, né? A forma como Ele quer, dependendo da ocasião. Você fala de Deus e você tem uma vontade tão grande que a pessoa entenda o que você está falando. E porque eu tava. Hoje é dia de catequese, eu tava. No encontro de hoje, tinha que fazer um encontro com os pais das crianças. E aí assim, o livro não. Tem um livro, né, que fala o que a gente tem que fazer. E aí no livro falava assim: você tem que chamar todos os pais para fazer o encontro. Avisa antes, chama, né? Convida. E eles davam as diretrizes ela do que tinha que falar. Aí tinha que falar onde eles nasceram, onde eles se conheceram, quando era casal, né? Quando é casado, onde se conheceram. Falar um pouco dos filhos, a gente conhecer. Aí eu falei, Jesus, eu não vou ficar falando assim, eu coloco na mão de Deus, né? O que eu tenho que falar? Eu me abandono assim, Senhor, a boca é sua. A boca é sua, a vida é sua, divina vontade reina na minha vontade. É o Senhor que vai falar, então assim, eu não preparo. Eu preparo, eu leio esse encontro, mas eu sei que na hora Deus vai falar. Eu deixo ele livre, assim, ó. Tem aqui um cronograma, aqui um script, mas a boca é sua, o espaço é seu, é Deus que está vivendo em mim, é Ele que vai falar. Aquelas pessoas são dele, aquelas almas são almas que ele quer falar com elas. Então, Senhor, toma minha boca e fala. E aí ele fala. Aí eu fiz mais ou menos assim como estava escrito lá, falei da importância, né, deles levarem os filhos para catequese, expliquei um pouco assim. Mas aí teve um espaço para eles falar, meu Deus. Eu via uma dor tão grande no coração daquelas pessoas. A maioria deles, assim, a maioria deles falavam que estava afastado de Deus, que estava voltando, que estava assim, que quase não ia à missa, que estava afastado, que, sabe, que não tinha uma vida assim com Deus e era mais assim as crianças que acabavam fazendo eles abriram o coração, assim, abriram o coração. E eu vi muita tristeza, sabe? Muita dor, porque assim, é porque aí eu sei que eu ficava assim, meu Deus, eu quero tanto tirar essa luz da minha cabeça e passar para eles, passar para todo mundo. Eu vi assim, neles, né, a gente vê, igualzinho Jesus, Jesus falava assim, que quando ele olhava para os apóstolos, ele via neles toda a igreja. Então a gente vê como Deus de forma universal. E eu sei que tem muitas pessoas que estão afastadas de Deus, então, assim, eles falaram várias coisas, abrindo o coração que não estava assim conseguindo, ir à missa todo domingo, estavam afastados. Meu Deus, que dor. E aí teve um que falou assim, eu fiz um pai, né? Eu fiz catequese para adultos, mas eu não consigo entender as coisas de Deus, eu não consigo compreender. Eu não compreendo o que o padre fala e ele sofrendo. Gente, que dor. Eu não consigo compreender as coisas, eu não consigo. Tem alguma coisa que eu não consigo compreender, eu não consigo compreender o que fala. E eu já fiz catequese, eu creio em Deus, eu busco, mas. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, ele falou, eu participo da missa, mas eu não, tipo assim, ele não consegue despertar ali dentro dele uma vontade. Eu falei, você tem que buscar o conhecimento, você tem que buscar o conhecimento. Conhecer, não dava pra eu, né, assim, eu falei muita coisa. Deus falou através de mim, né? Aí você fica realmente com esse desejo, assim, de dar a vontade divina. Tirar, gente, é muita mentira, muitas trevas na cabeça, na nossa cabeça, que tem que tirar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tantas mentiras, tanta, assim, a falta, eu ficava assim, meu Deus, a falta de conhecimento, a falta de conhecer o Senhor, faz a gente viver assim, afastado. Por isso que
que ficam afastados, que não vai, que não busca. Eu não sei, mas é o que Deus falou, Jesus falou, né? Jesus falou para a irmã Maria Lataste, né? Que as almas, as almas caem no abismo não é por falta da graça de Deus. Não é por falta de conhecimento. É muito sério o que o pai falou, né? Não é por falta de conhecimento, porque ele escreveu no coração de cada alma a lei dele. Escreveu no coração de cada pessoa uma lei. E é a própria pessoa que rejeita, que não corresponde, que rejeita. Mas tudo é a graça de Deus, tudo é Deus, né? Eu achei incrível aquele vídeo, aquelas revelações para Maria Latache. E Jesus pergunta para ela várias coisas, né? E a gente entende que a gente não é capaz de nada. Tudo é a graça de Deus, a gente é um nada. Até para poder corresponder à graça de Deus, tem uma graça. O homem por si mesmo não consegue corresponder à graça. Aí eu ficava pedindo, Senhor, dá graça para todo mundo, dá graça para o mundo inteiro. O conhecimento, a luz. E aí, é isso, a gente fica desse jeito aqui, ó, com essa vontade mesmo de estender. E aí é a vida divina, é o próprio Deus, né, que quer em nós. Ele que quer. Ele que deseja em nós que todo mundo viva com a vontade dele, né? É ele que ora em nós. É ele que reza. É ele que é essa vontade que eu tô falando que estava em mim de querer cobrir todo mundo, todo mundo. É a vontade de Deus, é Ele, é a vontade dEle, é a vontade dEle. Aí no final eu tava conversando com a coordenadora, né? Eu falei, nossa, foi muito bom o encontro. Foi muito bom que assim, eles abriram o coração e aí eles abriram o coração e estavam assim dispostos a ouvir. Então assim, eu falei, Deus falou muita coisa. E eles gostaram bastante, eles abriram o coração e ouviram o que Deus queria falar. E aí eu falei para elas, nossa, foi muito bom, as almas assim estão sedentas, assim, vontade de ouvir as coisas de Deus. Foi muito bom, foi muito bom. Eles participaram muito. Eu não pensei que fosse assim, eu não tinha noção do que ia acontecer. Mas eles realmente quiseram participar, quiseram abrir o coração, a alma, sabe? Falar, contar, partilhar, contar testemunho e falar da vida deles, assim, abriu mesmo. E foi o primeiro encontro, eles não me conheciam direito. Eles só deixam o filho lá e vai embora. A gente não tem contato. E eles abriram mesmo o coração para Deus, né? Abriram o coração para Deus. Só deles terem ido, porque teve muitos que falou assim: eu não estou vindo à missa, eu não estou participando, mas estava na reunião. E aí eu falei: nossa, que coisa, que bênção, glória a Deus, é Deus que tocou o coração de cada um para estar ali, né? E aí, no final, eu estava contando para a coordenadora que tinha sido bom. Aí o padre chegou bem na hora. Aí a gente falou para ele: nossa, padre, foi tão bom trazer os pais para conversar. E ele não, eu falei, padre, meu coração ficou doendo porque as pessoas estão querendo, sabe? Querendo conhecer Deus, querendo conhecer mais. Aí ele falou, nossa, é muito importante esses encontros, a gente tem que fazer mais. Eu falei, sim, a gente tem que fazer mais encontros com os pais, porque eles estão precisando muito de catequese. Muito, eles estão precisando muito de catequese. E só na missa não é suficiente a catequese. Só a homilia. Aí ele falou, não, a gente já está organizando para ver um diácono para fazer mais formações. Eu falei, você está precisando mesmo, formação, falar, conhecer, evangelizar, fazer as pessoas conhecer Deus, trazer os pais para conhecer. Ele, não, a gente tem que fortalecer, porque o IVC, ele tenta, assim, trazer a família para dentro da igreja, não só a criança, é a família inteira. E aí tem uma parte que as pastorais vão na casa da pessoa visitar. A pastoral da família tem tipo assim, um grupo de pessoas que fica responsável por visitar as famílias para ver justamente quem está precisando receber um sacramento, quem está precisando receber, quem não é batizado, quem não é crismado, quem não é casado. Eles vão investigar ali na família do catequizando o que está precisando.
E aí, aí traz a pessoa, tem esse vínculo. Aí a mulher falou assim, nossa, eu sinto muita falta disso, que eu falei muito assim, de ter um vínculo, né, com a igreja, de ter, se sentir parte da igreja. Ela, eu sinto muita falta, porque na outra igreja que eu ia, eu não tinha, então é bom esse contato, né, para a pessoa se sentir parte da igreja, se sentir parte de Deus, assim, da família, de uma família. E aí ele falou, não, a gente vai fazer mesmo, que bom, graças a Deus. Aí ele fala, como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade. Mas para encontrar verdadeiro repouso, é necessário que ponha em caminho todos os seus atos, suas palavras, seu amor, seus desejos em nosso querer. Como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade. Mas para encontrar verdadeiro repouso, é necessário que ponha em caminho todos os seus atos, suas obras, seu amor, seus desejos em nosso querer. Então a criatura, ela só repousa, se coloca tudo na vontade de Deus, se faz tudo porque Deus quer, se age porque Deus quer, se age em direção a Deus, se age porque Deus quer que ela haja. Né? Então, todos os seus atos, só fazer o que Deus quer, só falar o que Deus quer, seja Deus falando na sua boca. Amar com o amor de Deus, desejar o que Deus deseja, né? Querer só o que Deus quer, cada pensamento, cada respiração, só querer o que Deus quer, a fim de que conforme tomem seu lugar nele, assim recebam descanso, e eu repousarei sobre eles. Deus repousará sobre os atos dessa criatura que coloca tudo na vontade dele, que só age em conformidade com a vontade dele. Todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso. Agora, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em toda a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura. Então, todo o nosso ato, cada ato nosso tem que ter vida na divina vontade, tem que receber uma vida, um impulso, porque Deus quer. Ah, eu vou fazer o encontro da catequese. Eu vou falar, Senhor, o que o Senhor quer. Né? Eu tenho esse ofício de ser catequista. Aí eu vou fazer um encontro com os pais. Eu tenho que colocar tudo na vontade de Deus. Eu não tenho que colocar o meu. Eu estava até pensando, eu estava preparando um encontro, né? Aí eu pensei assim, eu estava preparando um encontro, aí eu falei, eu tinha pensado em falar de um texto lá, uma lição para as famílias que Jesus falou para Valtorta. Aí eu estava pensando, vou anotar algumas coisas que Jesus colocou no meu coração. Eu que vou falar na hora. Eu que vou falar na hora. Não era para eu ter um script assim, sabe? Não era para eu ter um script, porque era uma conversa com os pais, um encontro com os pais. Tinha mais ou menos assim um assunto, mas ele colocou no meu coração, eu que vou falar. Coloca tudo na minha vontade. Na minha vontade. E ele não queria que eu escrevesse e ficasse seguindo um script, que seria, por mais santo que fosse, o que eu ia falar, que era por mais santo que fosse, mas não era o que ele queria. Falar, eu falei, Senhor, que seja o Senhor falando com aquelas almas, com aquelas pessoas lá. Que seja o Senhor falando. Então, aí ele que falou com cada um. Ele falou o que ele queria falar para cada um que estava ali. Ele conversou com cada um que estava ali na minha frente. Foi uma conversa e assim, uma partilha, e um falava, outro falava. Então, assim, você coloca tudo na vontade de Deus. E aí para isso que o homem foi criado. Então, tanto Deus repousa quanto o homem repousa quando tudo é colocado na vontade de Deus. Tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. Por que que ele repousa? Porque se eu for agir sozinha com a minha vontade, o que que eu vou fazer? Eu tenho alguma coisa para oferecer? Eu tenho amor? Eu tenho sabedoria? Eu tenho, eu tenho capacidade de entender o que que o outro precisa ouvir? Eu tenho o poder de ler o coração da pessoa e saber
O que é necessário é ela ouvir o conhecimento que ela precisa para poder encontrar Deus. Eu tenho essa capacidade, eu por mim mesma? Não, não tenho, ninguém tem. Então, se eu for fazer alguma coisa por mim mesma, por mais santo que seja, fazer um encontro na catequese, se eu for fazer com a minha própria vontade, não vai gerar um fruto de bem. Porque só Deus é bom, só Deus ama, só Deus é que é tudo. Eu não sou nada, a gente não é nada. Se eu for fazer alguma coisa sozinha, não vai sair nada que presta. A vontade humana, ela, se for com a vontade humana, sempre tem, por mais santa que seja o que você vai fazer, sempre tem ali um interesse próprio, tem um desejo de ser elogiada, reconhecida, tem alguma coisa seu ali, tem um egoísmo, tem um julgamento errado, tem coisa que não presta porque a gente não enxerga, a gente é cego. Eu não tenho como enxergar, eu sou cega, surda, muda, tudo quanto é. Eu não tenho nada. Só Deus é bom, só Deus é que tem tudo. Então eu tenho que colocar tudo na vontade dele. Então, se eu for agir e for Deus agindo, eu posso ficar tranquila e Deus também tá repousando, porque é Ele que tá agindo e Ele que é tudo. Ele que tem tudo, eu não tenho nada. Então, então a gente repousa e Deus também repousa. Olha que é um repouso tanto para Deus quanto para a criatura, que a criatura viva com a vontade divina. Então, quando a gente quer assim muito, eu fico pensando muito em Deus. Quando eu quero que todos vivam na vontade divina, eu fico pensando muito em Deus. Eu quero tanto que Deus repouse. Eu quero tanto que Deus repouse, que Deus descanse naquela alma. Se aquela alma está cansada, se ela está aflita, se ela está perturbada, Deus está lá. Deus está lá sofrendo, crucificado. É uma vontade humana que está ali reinando. Então Deus não repousa, porque Ele não pode agir. E Ele criou aquela pessoa ali só para agir na vontade dela. Só para isso. Enquanto Ele não alcança esse objetivo, Ele não repousa. Aqui Ele falou, e eu repousarei sobre eles, sobre esses atos. Então Ele não repousa. E aí a gente quer tanto que Ele repouse. Por isso que a gente quer tanto que é tudo por Deus. A gente quer tanto que a criatura viva na vontade divina, quer colocar assim, meu Deus, eu quero tanto colocar essa luz aqui da minha cabeça na cabeça dessas pessoas, na cabeça de todos os seres humanos. E é um repouso mútuo, né? Tanto do Criador quanto da criatura. Todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas. Então Deus, ele criou o ser humano, a finalidade, o cumprimento, a finalidade de tudo é que o homem viva na vontade divina. Então, as obras, quando não estão cumpridas, não dão repouso, você não descansa. Só descansa, por exemplo, você vai fazer, sua casa está toda bagunçada. Você só descansa, fica tranquila quando ela está arrumadinha. Porque a obra, né, só conclui, só quando concluir aquela limpeza ali, você está fazendo o almoço. Quando você está fazendo o almoço, enquanto não terminou de fazer o almoço, você não descansa, porque você não terminou, você começou, tem que terminar. Dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso. Agora, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em toda a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura. E como isto não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida. E nem eu posso repousar nela, na criação, nem ela em mim, nem ela em mim. Nem Deus pode repousar na criação, na criatura, nos atos da criatura, e nem a criatura pode repousar nele. A criatura também fica inquieta, se não vive, se não tem cada ato como vida a divina vontade, cumprindo tudo a vontade divina. E a gente quer de tudo, quer fazer de tudo para as pessoas entenderem isso. Que tudo, a pessoa está inquieta, está perturbada, tá, por causa que não vive na vontade divina. Jamais poderei dizer, peraí, e eu desejo este cumprimento e repouso. Aí a gente deseja a mesma coisa.
A gente deseja a mesma coisa. A gente deseja o que Deus deseja, porque é a vontade dele que está palpitando na sua alma. E aí você deseja a mesma coisa que Deus. Você deseja que todas as criaturas voltem ao primordial da criação. E é por isso que você fala de Deus, que você fala da divina vontade. Porque você quer isso aqui. E eu desejo este cumprimento e repouso. Por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Aí você lê isso aqui e fala, como que eu não vou falar da divina vontade? Porque Deus está falando aqui, eu amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Aí você lê isso aqui e fala, eu quero também, eu quero que as criaturas conheçam o modo de viver em meu querer, na divina vontade, com certeza eu quero que todos conheçam. Todos. Aí eu vou falar com as pessoas, tem um espaço assim aberto para eu falar de Deus, eu falo da divina vontade, eu falo desse modo de viver na divina vontade, sem falar livro do céu, porque a pessoa nunca leu o livro do céu, não sabe, não tem como eu chegar lá e falar. Mas eu falo do livro do céu, eu falo desse modo de viver na divina vontade para as pessoas. Né? Algumas coisas assim, a gente vai falando. Na catequese eu falo muito para as crianças e hoje falei para os pais. Por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Mas você quer o mesmo que Deus quer. E você quer fazer a divina vontade ser conhecida. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura, que como leitos se estendam em meu querer para me dar repouso. Nossa, meu Deus. Deus quer descansar nos atos da criatura. Ele não vai poder jamais dizer que a obra da criação e redenção estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura, que como leitos se estendam em meu querer para me dar repouso. É como assim, um filho criado. Sabe quando a gente tem filho e aí o filho tá pequenininho, não tá criado ainda? Não tá, você não fez tudo que tinha que fazer para educar seu filho e ele tá ali grande, já crescido, criado. Quando seu filho tá criado, que já casou, já meu filho, por exemplo, tá pequenininho, ainda tem muito o que fazer para ele, colocar ele no caminho assim. Ainda tem muito o que ensinar para ele, muita coisa. Então, ele não me dá repouso. Eu tenho que fazer muita coisa ainda. Ensinar muito, muito, muito. Ele não sabe nem tomar banho sozinho. Ele não sabe se vestir sozinho. Então, tem muita coisa ainda. Então, enquanto o meu filho não estiver criado, tomando banho sozinho, se vestindo sozinho, comendo sozinho, sabendo fazer uma comida, que tiver uma família, não sei, alguma coisa assim, criado ali, adulto, eu não vou repousar. Não vou descansar e falar assim, meu filho está criado, agora eu estou mais tranquila. Deus é a mesma coisa, ele não terminou o ser humano, ele está criando, ele tá terminando. A obra da criação e redenção não estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura, que como leito se estendam em meu querer para me dar repouso. Vai acontecer esse reino da divina vontade na terra, onde todas as criaturas vão viver com a vontade divina, e aí Deus repousa, e no sétimo dia descansou, como fala no Gênesis. E eu, que belo repouso não lhe darei. E eu, que belo repouso não lhe darei, ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação. Que belo repouso não lhe darei, ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação. Meu seio será seu leito. Por isso não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse de meu querer e eu do seu. Nossa, muito incrível. Gente, a gente lê isso aqui, não tem como a gente viver mais na vontade humana. Não tem. Como estava falando no vídeo da Maria Latache, né? A vontade humana, ela não resiste. Se você ler realmente em todo o coração, com toda a atenção, tudo que Deus está falando aqui, não tem como você viver e falar, eu não quero outra coisa. Não tem como você ler isso aqui e falar e não deixar a sua vontade humana amarrada lá. Não tem como você falar assim, não, eu acho que é melhor viver com a vontade humana. É impossível. Meu Deus, eu acho impossível. Eu não consigo entender. Se alguém lê isso aqui de todo o coração
e não querer de todo o coração viver na divina vontade, dar a vida para isso. É um desejo muito forte, porque é o próprio, sabe assim, você foi criado para isso. Então, é algo que está lá intrínseco, lá na sua alma. Foi para isso, a sua alma, ela grita, parece assim. Quando você está lendo isso aqui, parece que a sua alma fica assim, é isso que eu estava procurando, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. A sua alma, parece que ela grita lá dentro de você assim, é isso, é isso, é isso, não sai daqui, fica aqui, fica aqui. Dá essa impressão assim, que a sua alma, ela fica tão feliz, tão alegre, assim, tão feliz, tão em paz, que ela fala, eu encontrei o meu repouso, fica aí, não sai daí não. Eu encontrei meu repouso, encontrei o repouso, que é a vontade divina, foi para isso que eu fui criada, encontrei tudo que eu procurava. Aí você não tem como você ler isso aqui, não se render, assim. Não se render. A sua inteligência contempla, ama isso aqui, sua vontade se rende, como o Padre Paulo explica. Na criação foi esta a minha finalidade primária, na redenção o mesmo. A finalidade da redenção é que a gente viva, foi trazer a gente de volta. Os sacramentos instituídos, as tantas graças feitas aos meus santos, olha só, tudo foi para isso. Os sacramentos, as tantas graças feitas aos meus santos foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse do meu querer. Por isso não transgrides nada do que quero sobre a minha vontade, seja com a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só pelos tantos preparativos que a precederam podes conhecer que a coisa maior, a mais importante e a que mais me interessa é o viver meu querer. Quer saber onde esta semente do meu querer foi plantada? Em minha humanidade. Nela germinou, nasceu e cresceu. Assim que em minhas chagas, em meu sangue, vê-se esta semente que quer transplantar-se na criatura. Vê-se esta semente que quer transplantar-se na criatura, para que ela tome posse da minha vontade e eu da sua, a fim de que a obra da criação regresse ao seu princípio, como saiu, não só por meio da minha humanidade, mas também através da mesma criatura, que ele é criador. A semente está em um ser humano, esse ser humano é criador, é o criador, o próprio criador. E essa semente que está nele quer ser transplantada, colocada nas criaturas. Foi colocada em Nossa Senhora, mas ela é a mãe de Deus. Foi colocada na Luísa, glória a Deus nas alturas. Ela é a representante dos seres que nasceram no pecado original. E foi transplantada essa semente que estava em Jesus e em Maria. Foi transplantada essa semente da vida na divina vontade na criatura Luísa. Mas ele não quer só a Luísa, ele quer mais almas, mais pessoas vivendo na divina vontade. E é isso que eu estava sentindo, essa vontade de transplantar essa vida divina nas outras almas. Ele queria fazer esse transplante. Ele falou transplantar aqui, ó. Ela germinou, nasceu e cresceu. Assim que em minhas chagas, em meu sangue, veste essa semente que quer transplantar-se na criatura. Transplantar-se na criatura. Fazer um transplante, colocar lá na criatura. E você quer que essa é uma vontade de Deus que está em você. E você quer também a mesma coisa. Transplantar nas criaturas essa vida divina que foi transplantada em Maria Luísa. Serão poucas, ainda que fosse uma só. Então já uma só que foi a Luísa, mas ele não quer só. Ele vai falar aqui. E não foi um só aquele que, subtraindo-se de meu querer, desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação. Foi só Adão. Que desadornou, rompeu os planos, destruiu a finalidade da criação. Assim, uma só pode adorná-la e realizá-la em sua finalidade. Mas minhas obras não ficam jamais isoladas. Assim terei o exército das almas que viverão em meu querer. Ele vai ter, está tendo, glória a Deus. Só um homem pecou e passou, e a gente herdou o pecado original.
Mas Jesus é o novo Adão. E essa semente está na humanidade dele e foi transplantada. Então, assim como a gente herdou o pecado original, Deus ele quer deixar como herança a vida divina, ele deixou como herança a vida divina, a vida na divina vontade. Ele já deixou, é só a gente buscar, querer, corresponder, mas assim, até para corresponder, como ele falou, é uma graça também, então a gente tem que pedir, Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Eu quero, Senhor, divina vontade, reina na minha vontade. Quando você fala isso, você já está pedindo tudo. A gente tem que pedir, tem que querer. A pessoa tem que querer viver na divina vontade, pedir. E como Jesus falou no trecho que eu li na escolinha, até a Aline leu esse trecho no, no vídeo das orações da Luísa, Amores de Luísa, no trecho do volume 18, trecho 18, acho que é 18 ou 18. Para receber a divina vontade é um dom, é um presente. Para receber você tem que pedir, aí você pede e Deus dá como empréstimo. E quando ele vê que você não quer fazer nunca a sua vontade, nunca, você experimenta como é fazer as coisas com a vontade dele. E ele vê, e você fica só buscando isso. Senhor, cadê sua vontade? Eu quero fazer isso aqui agora, é com a sua vontade. Divina vontade, reina, eu quero fazer com a sua vontade, Senhor. Não quero a minha nunca, nunca, nunca. E você fica nessa constante. Toda vez você pede, você nunca, Deus vê do seu coração aquele desejo sincero de nunca fazer a sua vontade, só a dele. Aí ele te dá como posse a vontade dele. Mas você tem que pedir, ele tem que ver a sua vontade, o seu interesse. Ele não nega, porque é isso que ele quer, para isso que você foi criado. Mas ele quer ver a sua vontade, ele quer ver o seu desejo. Um desejo de fazer tudo que você dá até a sua própria vida. Você tem esse dom como a coisa mais valiosa que é a sua própria vida. Do que tudo, tudo, tudo. É quando ele vê isso no seu coração, ele te dá como posse. Assim uma só pode adorná-lo e realizá-lo em sua finalidade. Mas minhas obras não ficam jamais isoladas. Assim teria o exército das almas que viverão em meu querer, e nelas terei a criação reintegrada, toda bela e formosa como saiu de minhas mãos. De outra maneira, não teria tanto interesse de fazê-la conhecer. Se fosse só para a Luísa viver, se fosse só para a Luísa, ele não teria tanto interesse de fazer ela escrever tudo isso. Se fosse só para ela teria vivido e teria morrido nela, teria ficado nela e pronto, Deus criou, cumpriu a finalidade. Tem ele que viveu e ele é Deus, aí tem a mãe dele e a Luísa, pronto, acabou. Mas não. O livro do céu está aqui na nossa frente, escrito os 36 volumes, e ele ter feito a Luísa escrever tanta coisa, e esse livro está aqui hoje, publicado, totalmente público, é a prova clara de que ele quer mais almas, de que ele vai ter essas almas porque ele quer que a vontade dele seja conhecida. O livro do céu publicado já é a prova de que ele quer. Porque ele falou que de outra maneira não teria tanto interesse de fazê-la conhecer. Se não fosse para ter um exército de almas, ele ia ficar lá só com a Luísa, não ia deixar escrito nada. Então, só o livro do céu já é a prova. Amém, Fiat.